Fala galera, meu nome é Thiago, sou professor de Biologia e hoje eu estou aqui para ajudar vocês a resolverem o desafio número 18. Vamos à leitura do desafio. O paciente deu entrada em pronto-socorro apresentando os seguintes sintomas. Vamos marcar os sintomas. Cansaço, dificuldade de respirar e sangramento nasal. O médico solicitou um hemograma ao paciente para definir um diagnóstico. Os resultados estão dispostos na tabela abaixo. O hemograma é um exame de sangue. Então, o que ele vai avaliar? Ele vai avaliar a presença de certos tipos de elementos no sangue, que a gente vai chamar de elementos figurados. Você tem que lembrar que o sangue é composto basicamente por duas partes. O plasma, que é a parte líquida, e os elementos figurados, que cada um vai cumprir um determinado tipo de papel. Então, nesse hemograma, quais foram os elementos figurados analisados pelo médico? Glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e plaquetas. Basicamente, o que você tem que relembrar para poder responder essa questão? A função de cada um. O que o glóbulo vermelho faz? Em poucas palavras, ele participa do processo de transporte de oxigênio. O que os glóbulos brancos fazem? Eles trabalham para proteger o seu organismo contra a invasão de determinados organismos, entre outros tipos de coisa. Ou seja, eles estão relacionados ao seu sistema imune, ou seja, estão relacionados com a sua imunologia. E no caso das plaquetas, elas estão relacionadas com o processo de coagulação do sangue. Então, observe esse paciente. O número normal de glóbulos vermelhos é 4.800.000 e ele apresenta somente 4 milhões. Pode ser que ele tenha um problema relacionado com glóbulos vermelhos? Sim, porque o número está um pouco baixo, mas não tão baixo. De glóbulos brancos, de 5.000 a 10.000, ele tem 9.000, então é um número que está dentro do padrão normal. E plaquetas de 250.000 a 400.000, ele só se encontra com 200.000. Então, no exame, deu alteração em dois tipos de elementos, os glóbulos vermelhos e as plaquetas. Então, a gente vai focar então nos problemas que podem ser relacionados com o transporte de oxigênio e com a coagulação sanguínea. Agora, a gente vai para os itens. Relacionados aos sintomas apresentados pelo paciente com os resultados do seu hemograma, constata-se que o sangramento nasal é devido à baixa quantidade de plaquetas que são responsáveis pela coagulação sanguínea. O item se encontra certo, ok? Como a gente falou agora há pouco, o nível de plaqueta está muito baixo e vai ter problema na coagulação sanguínea. Então a resposta será a letra A. Vamos só dar uma conferida nas outras para saber por que elas não são respostas. O cansaço ocorreu em função da quantidade de glóbulos brancos que são responsáveis pela coagulação sanguínea. Ele misturou duas coisas. Ele misturou a função do glóbulo vermelho e deu para o branco, e ainda deu para ele a função que é de plaqueta. Está errado. A dificuldade respiratória decorreu da baixa quantidade de glóbulos vermelhos que são responsáveis pela defesa imunológica? Não. Até aqui realmente é realmente um problema gerado pelos glóbulos vermelhos, pelo que a gente falou agora há pouco, mas eles nada têm a ver com a defesa imunológica. Letra D. O sangramento nasal é decorrente da baixa quantidade de glóbulos brancos que são têm a função de ser transportados pelo sangue, transporte de gases pelo sangue. Também está errado, isso é função de hemácia. A dificuldade respiratória ocorreu pela quantidade de plaquetas que são responsáveis pelo transporte de oxigênio no sangue. Isso aqui também a função da plaqueta, na verdade, é a função de coagulação. Está certo que nem todos os sintomas do cidadão são ocasionados pela coagulação. O cansaço e a dificuldade de respirar, por exemplo, eles ocorrem nesse tipo de paciente pela quantidade de glóbulos vermelhos que ele tem. Mas em nenhum momento isso é citado corretamente nos itens. Como o número de plaqueta está baixo, tem relação com a coagulação e isso é citado no item A, por isso que a resposta correta então é a letra A. Ok, gente? Qualquer dúvida que vocês tiverem, postem aí nos comentários e não se esqueçam de curtir e assinar o nosso canal. Tchau!